paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreenda Mulher. Aqui nós ouvimos histórias reais que nos ajudam a empreender com fé, propósito e coragem. A nossa convidada de hoje é a Lohane. Ela que decidiu cursar medicina, mas os planos mudaram a partir do momento que ela ouviu a voz do Senhor e decidiu então trilhar no caminho do empreendedorismo. Vamos conhecer a história então hoje da Lohane? Paz do Senhor, Maiara. Paz do Senhor, Lohane. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Conta um pouquinho para nós, Lô, como que você iniciou na sua trajetória empreendedora? Então, como você disse, né? O meu sonho era fazer medicina. Mas a minha família, ela tem ótica, né? Que é o empreendedorismo que eu faço hoje é no ramo de ótica. Há mais de 20 anos. Então, eu cresci vendo os meus pais trabalhando com ótica, né? Os meus pais são servos do Senhor. E aí, só que eu tinha um sonho de fazer medicina. Então vou fazer oftalmologia, né? E aí, por um período da minha vida, eu decidi estudar. 5 anos eu fiquei tentando medicina. Eu tinha uma bolsa de estudos, né? Por conta das minhas notas. O cursinho investia nos alunos. E aí, dentro do próprio cursinho mesmo, eu também empreendia. Fazia docinho para vender. E aí, nesse período, né, eu passei na faculdade de medicina da Bahia. Só que toda a minha vida ela é pautada na orientação do Senhor. E aí, eu fui passando em grupo de sessão, o Senhor falou que não era para mim ir. Eu falei, amém, né? Então, vamos ver o que o Senhor tem preparado. Só que nesse meio tempo, e nisso eu conheci o meu esposo hoje, né? E ele sempre falava, Lô, vamos empreender, vamos abrir uma ótica. Ele é advogado, ele me falava assim, olha, a gente não pode ter uma fonte só de renda, né? Porque o Brasil, do jeito que tá, a gente tem que ter mais de um mais de um ganho, né? Mais de uma renda. E eu falava que eu não queria. Não queria, porque eu vi os meus pais trabalhando de segunda a sábado, não tendo feriado, não tendo férias, né? Então, eu não queria. Eu queria estudar. Meu almejo era estudar. E aí, nesse tempo, eu passei por uma enfermidade, né? E aí, eu falei que eu não queria mais a medicina. Eu não aguentava mais estudar, me dedicar aquele tempo todo, né? Aqueles anos. E aí, eu coloquei diante do Senhor o curso de odontologia. E aí, o Senhor me orientou que era para mim fazer odontologia. E hoje eu sou apaixonada. E aí, eu entrei na faculdade. E passando esse tempo, né? Eu tive um sonho. Eu sou muito obediente ao Senhor. Eu tive um sonho e nesse sonho eu via claramente que eu estava com uma ótica aberta no lugar onde meu pai foi a primeira ótica. E nesse local eu falava com a pessoa, né, que eu estava contando, era como se eu estivesse vivendo aquele sonho, vendo em terceira pessoa. E eu falava, olha, eu abri uma ótica, mas por quê? Para ajudar a pagar minha pós-graduação da faculdade de odontologia que eu faço. Então, assim, a faculdade, o curso, ele é um projeto do Senhor também na minha vida, né? E aí, passou esse sonho, eu acordei com esse sonho. E aí, eu fui passar nesse local para ver se tinha exatamente... Consultei o Senhor, né? Para ver se esse sonho era do Senhor. E quando eu passei no local, e eu vi exatamente a loja que estava na frente, tinha anos que eu não passava naquele local. E eu vi que era igual o sonho. Eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, então tá. Já que é isso que o Senhor tem pra minha vida, então nós vamos abrir. E assim, eu acreditei fielmente no Senhor. Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu não sei como, Senhor, não sei como que a gente vai. Aí, primeiro passo, vamos abrir um CNPJ, fazer cadastros nas empresas para comprar mercadoria. Eu falei, se o Senhor falou amém, eu vou. Se der, estava conversando até com a Maiara, se der errado é porque o Senhor tem algum propósito em cima daquilo. Dando certo ou não, se é o Senhor que direcionou, amém. Algum aprendizado a gente vai ter. E nisso eu comecei a buscar o aluguel naquele local. E eu fazendo faculdade. E nisso eu estava num período da faculdade, estava muito conturbado. Eu já estava atendendo na clínica, né? Já estava clinicando, atendendo paciente. E era um período muito puxado, matérias muito puxadas, pré-cirurgia. E aí, eu falei, meu Deus, como é que eu vou conciliar? Abrir um negócio novo, né? Administrar. O Victor, ele iria me ajudar, mas ele é advogado, então, assim, ele
iria só me auxiliar, né? Não iria... No administrativo Exatamente, ali, né? Mas quem iria estar ali todo dia seria eu. Falei, gente, como que eu vou fazer isso? E eu fui lá conversar com um rapaz para alugar o ponto. Ele falou, tem uma pessoa na sua frente. Se essa pessoa desistir, eu te aviso. O Senhor sempre testando a nossa fé, né? Exatamente. Aí ele falou, olha, a pessoa alugou. Eu fiquei muito triste. Aí Victor me deu uma palavra, Lô, na hora certa, o Senhor vai abrir a porta. É porque não é o momento. Na hora certa, ele vai abrir. Gente, eu posso me emocionar, tá? E você é meio ansiosa, né? Sou um pouco. E aí... Mas amém. E eu passei por conturbações na faculdade. Igual eu falei, foi um período muito difícil. Querendo ou não, o curso de odontologia é um curso muito puxado, porque a gente opera, faz anestesia. Então, a gente, querendo ou não, tem uma responsabilidade muito grande. Então, tem que ter dedicação dos estudos. E aí, quando passou esse período das provas na faculdade, no final do período, o senhor do ponto me ligou, falando, Lohane, olha, vagou o ponto 3 meses. 3 meses depois, ele me ligou. Você já tinha até perdido as esperanças nesse eu falei, não vai ser agora, entendeu? Então vai ser no tempo do Senhor. Tá tudo bem, exato, vida que entendeu? seguiu, Uma né? providenciar outra. Exatamente. Né? E aí, quando eu fui, eu falei, mas agora eu vou consultar o Senhor, porque nem toda porta que se abre é do Senhor. Vai que não é agora, né? Eu falei, quero passar num grupo de intercessão. Aí fui, marquei com meu pastor na época, fui passar no grupo de intercessão para saber se aquela porta era do Senhor, né? E quando eu passei no grupo de intercessão, o Senhor falou que vinha um arcanjo da eternidade, descia com uma espada e vinha limpando todo aquele imóvel. E depois descia um anjo com uma lamparina e iluminava aquele local. E a luz era tão forte que ela conseguia iluminar o quarteirão todo. Que lindo! E aí eu falei, amém. Então é para abrir. Fomos lá conversar com ele, negociar preço. Aí eu vi ele tão gentil, uma pessoa tão, assim, amorosa, né? Aí eu perguntei se ele era um cristão. Aí ele falou, eu sou um servo do Senhor. Oh, glória a Deus! O Senhor prepara tudo, né? Aí eu falei, amém, eu também sou uma serva do Senhor. E aí a gente começou a montar o nosso negócio. Vitor entrou de cabeça. E detalhe... Hoje o seu esposo, então, tá junto com você? Ele me ajuda... Não só na parte administrativa? Não, ele me ajuda administrativamente. Igual, por exemplo, eu tô aqui, hoje ele tá lá me rendendo. Mas ele é advogado. Então, como hoje em dia os processos são todos online, né? Então, ele consegue trabalhar da onde ele estiver. Suporte, exato, ele consegue me auxiliar. E aí, ele veio... E quando eu fui alugar, né? Nesse dia que eu fui conversar... Tinha uma conhecida minha, que ela tinha um Herbalife do lado, né? Ela falou assim, Lô, olha, tô até arrepiada, vou te falar uma coisa. A pessoa que entrou aí, entrou só para reformar o imóvel para você, porque o imóvel estava acabado. Olha só. Quando eu entrei, estava rebaixado de gesso, estava pintado, porta de vidro. A pessoa que tinha alugado antes foi para alugar... um ponto de vender plano de saúde. Aí eu pensava assim, eu falei, gente, mas o plano de saúde, a pessoa não precisa ter um local, né? Depois eu entendi que entrou só para preparar, providência do Senhor para eu entrar e já tá tudo preparado. E aí Victor me ajudou a montar as coisas, botou a mão na massa mesmo. E assim, aí eu falei, tudo bem. Eu quero também que o Senhor fale qual a data que nós vamos abrir esse negócio, né? Eu quero que o Senhor me fale. Eu tenho a data no meu coração, mas eu quero que o Senhor também mostre. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. E aí eu fui pro grupo de intercessão de novo, né? Que eu sou assim, Senhor, fala comigo. E aí fui pro grupo de intercessão. Aí o irmão teve uma visão, que ele via um calendário. E nesse calendário estava circulado dia 7 de junho, que era a data que eu tinha pensado, que era numa sexta-feira. Eu falei, eu quero fazer um culto de glorificação, porque
ali é do Senhor, foi o Senhor que me deu, eu preciso glorificar o Senhor. Então, eu quero fazer numa sexta-feira e a inauguração no sábado para os meus amigos, para os clientes, entendeu? Reinaugurar a loja que há 20 anos atrás o meu pai tinha aberto. E aí o Senhor confirmou no dom. E aí teve outro dom e eu não tinha falado ainda no grupo de sessão que eu queria fazer um culto, né? E aí teve um dom que tinha uma festa naquele local, a gente fazia um culto e depois que a gente terminava o culto, tinha uma plaquinha de aberto e fechado. Vinha um anjo e botava a porta na plaquinha de aberto. A partir daquele culto, o Senhor abria aquele local. E assim, foi uma experiência que a gente teve muito grande. E aí, nesse dia, eu fui pra faculdade, né? E aí eu falei, meu Deus, o culto foi marcado, eu acho que para 7h30, 8h, eu não lembro, né? Para todo mundo conseguir chegar ao grupo de sessão. Aí veio e um professor meu, abençoado, marcou uma coisa importante. Eu falei, gente, não posso faltar. Eu tive que ir correndo para a faculdade e voltar. E aí, quando chegou na hora do culto, o Senhor falou tanto. Para você ter noção, o Senhor falou que existia uma agenda com o nome de todos os clientes que iriam passar naquela loja. Então, o Senhor já tinha preparado até os clientes. Entendeu? Deus é um Deus da provisão. É verdade. Deus é um Deus maravilhoso. E aí, outra visão também, falava que eu tinha... Todo cliente que chegava lá, eu tinha a mais pão e azeite. Todas as pessoas que chegavam lá saíam com um pouquinho de pão e azeite. Oh, glória. Então, arrepiei aqui. pois é, então toda vez que eu tenho oportunidade para falar do Senhor no meu local de trabalho, eu falo. E hoje eu entendo que essa porta que o Senhor abriu, ela foi um meio para eu realizar um sonho, que eu estava noiva, né, quando a gente abriu a loja, né, a gente ouviu a orientação do Senhor para conseguir realizar a festa de casamento dos meus sonhos, entendeu? Então, o Senhor, assim, ele já estava preparando tudo. Foi uma das portas que o Senhor deu para a gente conseguir somar com o que a gente tinha para conseguir realizar. Engraçado você tá falando, eu vejo assim que às vezes a gente projeta algo para nossa vida, até pequeno, né, Mai? Só que o Senhor faz muito mais. Muito além. Né? A gente muito acha além. que vai se limitar só até aquilo ali, mas não. É através daquilo ali que o Senhor tem algo bem maior. É nas maior, nossas é vidas. maior. Eu Exato. acredito que... E existe essa palavra também, né? Sim. Biblicamente falando, que o que o olho não viu, né? E o que o coração... Não. Aham. São o que Deus tem sentiu. preparado É por verdade. aqueles que o buscam, É né? verdade. E que o amam. Eu costumo dizer que, às vezes, eu chego assim na loja, falo, gente, eu sou imerecedora. É a graça que a gente vive, né? É a graça Nós somos de Deus. imerecedores do amor que ele tem pelas nossas vidas, né? Ele entregou o filho dele para nos dar graça. Então, esse amor é constrangedor. Por isso que eu sempre choro. Não é porque eu sou uma pessoa triste. Não, pelo contrário, é um choro de alegria. É um amor que constrange, né? É um amor que constrange. É um choro de gratidão ao Senhor, né? Por tudo que Ele exatamente. fez e tem feito e fará nas nossas vidas. Exatamente. E aí surgiu essa questão de empreender. Então, quando a gente coloca a nossa vida na direção do Senhor, foi o que você falou, Ele tem além do que a gente espera. O meu plano era outro, eu queria fazer medicina, ia ser médica, entendeu? Então, o Senhor teve algo muito melhor. Hoje eu tenho a minha empresa, que é a Ótica, faço a minha faculdade, que eu sou apaixonada, que o meu projeto futuro é abrir o meu consultório, entendeu? Mas A gente já pensou consegue- em abrir o consultório e deixar a ótica ou vai conciliar os Não, dois? eu vou conciliar, porque conciliar. foi um presente que o Senhor deu. A intenção é expandir. E a gente entendeu? pode hoje ser Podemos, múltiplas podemos. empresárias, Claro. não? Podemos sim. E dentro desse meio de casamento, como eu também essa veia empreendedora é muito forte em mim, e eu já havia feito há um tempo atrás, porque minha mãe sempre incentivou muito a questão de arte, né? Me colocou em curso de fotografia. E dentro desse meio de eu preparar o meu casamento, eu encontrei um novo empreendedorismo, que é a questão de story maker. Hoje eu faço como um hobby, mas traz um retorno financeiro. Faço stories
que eu até coloquei, eu falei, gente, eu tô noiva, então eu tenho um olhar de noiva para noiva. Então, eu tenho um Instagram, stories de noiva para noiva, que eu faço o Story Maker de O que casamento. é o Story Maker? Gente, eu não sei. Então, é uma nova profissão, né? Porque num casamento... Então, aí fica a dica, tá, irmãs? Quem quiser empreender com Story Maker, isso fale, aí, Lohane. Isso aí, ó, se você tiver um celular e tiver um olhar para imagem, captação de vídeo, tiver aquele olhar atento, é uma profissão bem bacana que você não precisa muito do que investir. E aí, o Story Maker é o quê? Existe o fotógrafo no casamento, que eu entendo que é o principal. É aquilo que vai fazer a recordação em formato de foto. Tem o videomaker, que vai fazer a captação em tempo real, não. Em tempo de todos os momentos. Igual eu tive o videomaker no meu casamento, que eu falei assim... Quando o senhor fala comigo, na hora do culto, eu já não lembro, imagina num casamento. Então, eu preciso ver esse culto todo. Então, o videomaker, ele fica responsável em fazer essa recordação todinha, do início ao fim. O Storymaker, ele faz pensando nas redes sociais. Entendeu? Tudo voltado ali. Voltado pra atrair stories em tempo real. Em tempo real, isso. E tem a questão de, para as pessoas se autopromover, né? Mas tem também a questão daquela mídia que foi entregue em tempo real. Quando termina o casamento, você tá doido pra acessar de novo. Né? Exatamente. E o videomaker, o fotógrafo, ele tem um tempo para editar. O Stories não. É ali, quando você terminou, você quiser chegar na sua casa e olhar o que aconteceu no dia, você consegue. E isso dá para entendeu? conciliar também, não só em casamento, né, Mai? Dá para talvez em outros sim, ramos. sim. Tem, Claro. tem vários ramos. Hoje É bem amplo, né? Muito. Tem pra salão de beleza, tem pra questão de... Não sabia disso. Tem tudo. Tem Como no é que é o ramo da nome? alimentação. Story Maker. Story Maker. Porque ele é voltado para a story, mas ele também faz conteúdo pro Reels, entendeu? Então, entendi. dentro desse meio Mas de assim, casamento- toda empreendedora tem que ser Story Maker, né? Exato. A gente tem que ser um pouquinho de cada Exatamente. coisa. Então, eu já tinha dentro da ótica, porque Aham. a gente é tudo, né? Quando a gente empreende, a gente é o social media, a gente é o story maker, a gente é administrativo, tudo, é o financeiro, é tudo, né? Então, que lá, o que eu não tenho, o que eu não faço é a advocacia, que eu tenho meu marido, só. Porque de resto, contabilidade, a gente faz tudo. Então, aí surgiu essa oportunidade de eu ficar muito amiga da minha cerimonialista, que também é uma serva do Senhor, e aí ela começou a me indicar, porque eu já tinha esse olhar, né, da fotografia, e hoje eu trabalho também com isso. Mas a porta que o Senhor abriu mesmo para mim foi a questão da ótica pra gente viver o que a gente está vivendo hoje, que é a constituição do nosso lar, na presença do Senhor, e como o Senhor tem... Sim, tem suprido, honrado tudo. E, Lohane, você tem alguma dica, assim? Porque você veio já com a ótica da sua família, né? Aham. É algo que você já vivencia desde criança, porque os seus pais eram donos de ótica. Sim. E como que, por exemplo, eu quero ser um dono de ótica, eu quero abrir uma loja e vender óculos. Aham. Como que começa? Como que você inicia? Para quem ainda, né, não sabe como que se inicia esse processo. Então, o que acontece? Hoje tem cursos de optometria, né, para você ter um embasamento, porque assim, não é só você vender uma armação. Não, tem toda uma tecnologia por trás das lentes. Mas o mundo da ótica, como eu faço muito network, a gente participa muito de eventos, de laboratórios, então a gente acaba se conhecendo no meio. Não é um mercado que é fechado. Eu tenho a minha, você não pode ter a sua. Não, a gente se ajuda. Se um dia você quiser, Lô, eu quero abrir, vem aqui, ó, vamos lá, vou te ensinar, vou te ajudar, entendeu? Então é um mercado muito que amplo, abraça, entendeu? sim. Muito amplo. A concorrência, comunidade exatamente. forte, né? A concorrência, ela é boa para todos os negócios. Para todos os negócios. Porque, assim, a concorrência faz o mercado girar. Entendeu? Então, o que vai fazer diferença na concorrência não é o seu preço, é o seu atendimento.
É o seu carisma na hora que você vai atender E o preço seu cliente. também, eu como consumidora, né, Aham. de ótica, eu acho que o preço também é meio competitivo, né, entre ótica e ótica. Não tem muita diferença, Não, né? Não, é muito padrão. É muito padrão, né? Entendeu? Então, E precisa não- se especializar? Você precisa ter uma faculdade, um Tem que- técnico? Tem que ter um ótico para assinar. Antigamente era obrigatório em cada ótica, igual o farmacêutico, né? As farmácias eram necessárias ter um farmacêutico dentro da farmácia para assinar. A minha mãe, ela é formada em optometria. E hoje tem também a faculdade que existe dentro da optometria, existe a faculdade que você pode fazer porque tem as enfermidades, né, visuais, que são dioptrias, que a gente chama miopia, astigmatismo, entendeu? Então, existe um profissional que é novo até no mercado, que vem lutando pelo seu espaço dentro, né, porque os oftalmologistas ficavam com medo, né, de perder essa área, mas cada um tem o seu espaço, porque o optometrista, ele pode te dizer que você tem uma miopia através de um exame, mas ele não pode fazer um tratamento, entendeu? Ele te encaminha para o médico. Para o médico. Então, tem essa área também, que você pode se especializar dentro da optometria para você começar a entender. Mas também tem muitos cursos hoje, quando você entra em contato com os laboratórios, os próprios laboratórios Te indicam. dão cursos, entendeu? Para você entender, porque assim, se você for parar para analisar, existem várias lentes no mercado. Por que a diferença de preço? Às vezes é a mesma marca com várias diferenças de preço, entendeu? Porque tem uma tecnologia dentro daquela lente. Então, além da gente sempre estar se atualizando dentro do mercado, né, com os laboratórios, tem os cursos. Se você quiser entrar, tem uns cursos que é especializado para isso. E há muitos anos atrás, quando eu era novinha, os meus pais queriam que eu fosse para o ramo, né? Eles já tinham me feito eu fazer um curso desse. Só que eu falei, não quero trabalhar segunda, sábado, não quero, mas foi o que o Senhor preparou para mim. E hoje eu tenho eterna gratidão em ter o meu comércio, em ter a minha ótica, entendeu? Eu sou apaixonada, eu chego lá e vejo assim, que quando o Senhor falou que era para me fazer, eu comecei a idealizar. E como eu consegui fazer do jeitinho que eu sonhei, eu falei, gente, Qual olha... é o segredo para empreender? Olha, o segredo para empreender, colocar tudo na direção do Senhor. E saber que dando certo ou errado, não, porque muitas vezes você pensa assim, vou colocar na direção do Senhor. Se eu falo amém, amém, vai dar tudo certo. Às vezes não. Às vezes dá errado para você ter um aprendizado. É para um crescimento espiritual seu, um crescimento, às vezes, até na sua família. Uma busca, alguma coisa assim, vamos lá, vamos orar, vamos buscar, entendeu? Te tira do comodismo. Então, quando você coloca tudo na direção do Senhor, entenda que dando certo ou errado é porque Ele permitiu. É verdade. Então, o segredo é esse. E para você, Mai, qual que é o segredo para empreender? Olha, eu tenho uma experiência bem parecida com a Lohane, de fé, de confiar, sabe? Realmente, assim, entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, assim, além do lado espiritual, né, de que você confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor, você empreender hoje é você ter coragem. Coragem. Verdade. Eu acho que eu concordo com vocês duas é também. Verdade. Né? É sobre isso, viver milagres, na porque o servo dependência vive do de Senhor, milagre, né? na fé, Glória a entendeu? Deus. Então, assim... E a gente vai vivendo experiências, entendeu? Então, eu entendo que lá eu chego, eu clamo ao Senhor para Ele estar comigo durante o dia todo, glorifico por aquela porta aberta, e quando eu saio, eu entrego Glória a Deus. Senhor, toma conta que esse local é seu, entendeu? Glória Então, a Jesus. assim, empreender é isso. É ter fé, né? E eu acho que a fé é a base da sua jornada empreendedora, fé não é? Da Porque história. as experiências que você teve com o Senhor, né? Então eu acho que a fé mesmo, né? Totalmente. E também a sua coragem, né? Totalmente. Porque Exatamente. tem coragem, Ousadia. ousadia, né? Você Mas vê eu que ela sou tem ousadia na presença do Senhor, né? Exatamente. Irmãos, que história linda, né? A da Lohane, história de fé, de coragem. E principalmente de estar aos pés do Senhor e confiar, né, Lohane? Que Verdade. o Senhor, Ele fará todas as coisas. Verdade. Eu vou ler um texto aqui para deixar para os irmãos, né?
ouvindo essa história linda, né, da Lohane de fé, é um texto que está em 1 Samuel 7:12, que fala assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade. É uma bênção, né, Lohane, você passar pelas provas, mas saber que o Senhor está ali para nos ajudar, para nos socorrer, para enviar o recurso, seja o recurso financeiro, seja o recurso espiritual. Essa é a diferença, irmãos, de quem empreende com a bênção do Senhor nas nossas vidas, na direção. Eu quero agradecer muito a presença da Lohane. Amém. A Natália também, né, Natália? Foi uma bênção ouvir Uma bênção. a história da Lohane, essa história de fé. Amém. Lohane, você tem algo para deixar para os nossos telespectadores? Primeiramente, eu queria chamar vocês todos, né, irmãos, para seguir lá a rede social da Ótica Visótica, @óticasvisótica. E tem desconto para servo, Olha, entendeu? Então, que assim, bênção. exatamente. E também, como eu contei, né, a questão de mais um empreendedorismo, né, sobre a questão dos stories de noiva para noiva. Se você precisar de algum story maker, né, estiver precisando de alguma dica, também segue lá, entendeu? Então, assim, e vocês precisando de qualquer coisa, gente, precisando até só de ir lá conversar comigo, tomar um cafezinho e falar do Senhor, já vou ficar feliz, tá? Que bênção. Então é isso. Quero agradecer a todos que estiveram até aqui. Pedir para que vocês ativem o sininho, sigam o nosso canal no YouTube. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.